Oi pessoal, hoje estou gravando uma aula sobre grandezas e medidas. O objetivo dessa aula é vocês conhecer as grandezas fundamentais e o que significa a palavra medida e também realizar algumas transformações com essas unidades, tá bom? Que nós estudaremos hoje. Primeira coisa, o que é medir? Pessoal, medir é você fazer uma comparação de alguma coisa com uma unidade. Por exemplo, se eu quiser medir o meu comprimento, o que eu utilizo como padrão? 1 metro. Então, minha unidade é 1 metro. É 1 metro. Eu sei que, se eu quiser realizar a minha medida, eu preciso de 1 metro mais 85% desse 1 metro, porque minha medida é 1,85 m, por exemplo. Esse é um exemplo. Então, medir é estabelecer uma comparação entre uma unidade e alguma coisa que você está medindo. Por exemplo, 20 quilômetros, né? É 20 vezes 1 quilômetro. Minha unidade é 1 quilômetro. Então, eu medi aquele comprimento através da unidade quilômetro que eu escolhi, ok? Então, isso é medir, é fazer uma comparação. E o que são grandezas? Pessoal, grandeza é o que eu vou medir. Existe grandeza de comprimento, de massa, tempo, corrente elétrica, temperatura. Existem todas essas grandezas aqui. Quais são as unidades dessas grandezas? A unidade de comprimento é metro, a unidade de massa é quilograma, a unidade de tempo é segundo. Veja só, a unidade de comprimento está em metro. Eu não dei um exemplo para vocês de 20 quilômetros. Será que eu feria esse princípio aqui? De medida de comprimento? Deveria ser dado em metro. Por que eu falei quilômetro? Eu não feri, porque existem outras unidades que podem expressar comprimento. Mas as utilizadas pelo Sistema Internacional de Unidades são essas. O que é o Sistema Internacional de Unidades? Nada mais é que uma convenção das unidades que nós utilizaremos mais frequentemente para todos os países, tá bom? Então, se você quiser fazer um cálculo na unidade de que todo país conhece, você vai utilizar o quê? Metro, quilograma. Para tempo, você vai utilizar segundo. Para corrente elétrica, ampere, tá bom? Então é isso. E pessoal, será que só existem essas grandezas aqui? Não, essas aqui são as fundamentais. O que significa isso? A partir dessas, eu concluo todas as outras. Por exemplo, qual outra grandeza que eu tenho? Eu tenho a grandeza de área, não é? Área dada em quê? Metro quadrado. Cadê metro quadrado aqui? Eu tenho metro, mas eu não tenho metro quadrado. Como que eu vou concluir que minha unidade vai ser dada em metro quadrado? Você vai fazer da seguinte maneira. A gente sabe que a área, coloquei um caso aqui bem particular, que é um retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo? Eu pego um lado vezes o outro lado. Um lado é formado por comprimento e o outro lado também é um comprimento, certo? Então veja que a união desses dois comprimentos aí vai permitir que eu descubra a área. Como que eu vou fazer? Para achar a área, eu multiplico lado vezes lado, não é? Um lado é 2 metros, vou multiplicar pelo outro lado que é 3 metros. 2 vezes 3 é 6, metro vezes metro é metro quadrado, certo? Então veja que não precisou estar aqui para eu descobrir que é metro quadrado, basta eu saber que comprimento é dado em metro. A partir do comprimento eu descubro a área, eu descubro o volume, porque volume é lado vezes lado vezes lado. Então eu tenho 3 lados multiplicando, isso vai dar metro vezes metro vezes metro, que é metro cúbico, tá bom? Por isso que não está aqui listado, porque a partir do comprimento eu consigo concluir área, volume, tá bom? Por isso que não aparece. Então essas aqui são as fundamentais, da qual todas as outras são construídas através dessas. Outra coisa que é muito importante a gente falar é alguns prefixos que aparecem frequentemente no Sistema Internacional de Unidades. Por que é bom a gente fazer isso? Lembra que geralmente para a gente fazer a transformação de metro para quilômetro ou para hectômetro a gente tem uma tabelinha que faz isso? Aqui também eu vou fornecer uma tabela para vocês, mas essa tabela não vai valer só para esse caso de transformação de comprimento, como metro para quilômetro. Essa tabela aqui vai funcionar para qualquer caso, gente. Por isso que é bom decorar ela.
é melhor que decorar aquela outra tabela, tudo bem? Vamos então ver o que significa. Gente, isso aqui são os prefixos do Sistema Internacional. Então eu tenho vários prefixos. Eu tenho aqui o deca, o hecto, o quilo, o mega, assim como eu tenho o deci, o centi, mili, micro e nano. O que significa isso? Gente, o que é o deci? Deci nada mais é que 10 a menos 1. O que é o deca? 10 elevado a 1. O que é o hecto? 10 elevado ao quadrado. O que é o quilo? 10 ao cubo. Gente, vamos lembrar o que é 10 ao cubo? 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 repetido 3 vezes multiplicando, não é? Então é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então 1 quilo é 1000. Aí você já pode pensar em uma coisa. O que é 1 quilograma? O quilo não é a mesma coisa que 1000? Então ficou 1 vezes 1000 grama. Então 1 quilograma é 1000 grama. O que é 1 quilômetro? Quilômetro, não é? O quilo não é 1000? Então é 1000 metros. O que seria 1 quilonewton? Vamos colocar uma unidade qualquer aqui. 1 quilonewton. Quilo não é 1000? Então é 1000 newton. Sempre assim. O que seria 1 meganewton? O mega não é 10 a sexta, que é 1 milhão? Então 1 meganewton é 1 milhão de newtons. Tudo bem? Então é só isso que vocês têm que saber. Que às vezes aparece um prefixo antes da unidade. Um exemplo aqui, claro, seria o quilômetro. Então apareceu K e a unidade que é metro. O K é um prefixo que está aqui, né? E o metro é a unidade. Então quilo significa 10 a terceira, então fica que é 1000. Então 1 quilômetro é 1000 metros. Para eu fazer isso, eu posso fazer exemplos aqui para vocês entenderem melhor como que eu vou utilizar esses prefixos. Vamos agora fazer uns exemplos para vocês verem. Pessoal, então aqui eu coloquei um exemplo para vocês que é possível de aplicar essa ideia dos prefixos. Porque sempre que aparecer um prefixo, você pode utilizar essa ideia aqui. Vamos lá. Gilda comprou copos descartáveis de 200 ml para servir refrigerantes em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante? O que eu preciso fazer? Se eu souber quantos mililitros tem em 1 litro, eu consigo comparar isso com isso, não é? Agora veja só que mililitros tem alguma coisa a ver com prefixo, não tem? Mili, e qual que é a unidade sendo utilizada aqui? Litros, ok? A unidade é litros, o prefixo é mili. Vamos ver o que é mili? Vamos aqui na tabela. Mili significa 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. O que seria 1 mililitro? O mili não é 10 a menos 3? Então eu vou colocar aqui, ó, 1 no lugar do M, que é o mili, eu vou colocar 10 a menos 3. E vou manter o L. Então eu mantive o 1 e mantive o L. Só o mili que eu troquei, porque eu sei que mili vale 10 a menos 3. Certo? Eu quero saber quantos ml tem em 1 litro, na verdade. Ok? Porque se eu souber quantos ml tem aqui, eu consigo comparar isso com isso. Né? Então, no lugar de você ter que decorar que 1 litro tem 1000 ml, ter que decorar cada vez que cada grandeza, basta você decorar esse prefixo que vai ajudar muito mais. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, ó. Então eu fiz que 1 ml corresponde a 10 a menos 3 litros. Eu quero saber quantos ml tem em 1 litro. Eu posso fazer uma regrinha de 3, então eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. X vezes 1 é x. X vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 3 vezes x. Então eu coloquei aqui. Esse 1 aqui nem precisava aparecer, porque 1 multiplicando qualquer coisa não muda, né? Então ficaria x vezes 10 elevado a menos 3, que é 10 elevado a menos 3 vezes x. 1 vezes 1 é 1, certo? Agora eu preciso isolar x. Como é que eu faço isso? Esse 10 a menos 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, o x ficou 1, que estava aqui, e o 10 a menos 3 dividindo. O que eu faço para tirar esse negativo daqui? Lembra que eu tenho que inverter a fração?
Então esse 10 a menos 3 que está aqui embaixo, eu vou passar ele para cima. Ficou aqui, passei para cima, só que ele trocou o sinal. Quando ele passa para cima, ele troca o sinal. Então fica positivo. Esse 1 que estava aqui em cima ficou embaixo, não faz diferença, porque qualquer coisa dividido por 1 é ali mesmo. Então, o que eu descobri? Que 1 litro possui 10 a terceira ml. O que é 10 a terceira? Não é 10 vezes 10 vezes 10? Que é 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Então eu sei que 10 a terceira é 1000. Ou seja, 1 litro possui 1000, que é 10 a terceira ml. Olha só, eu consegui descobrir. E sempre vai ser possível. Sempre que aparecer qualquer tipo desses prefixos aqui, você pode utilizar isso no lugar de ter que decorar. Sempre que 1 litro tem 1000 ml, que, por exemplo, 1 hectômetro tem 100 metros, porque o hecto significa 100, tá vendo? No lugar de você ter que decorar um por um, você decora só essa tabela e pronto, tá resolvido. Agora é fácil, né? Eu sei que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml, ok? Então, 1000 ml, eu vou encher quantos copos de 200 ml? Basta dividir, né? O volume total pelo volume de cada copo. 1000 dividido por 200, eu posso cancelar esse zero com esse, né? Esse zero com esse fica 10 dividido por 2, que é 5. Ou seja, eu tenho 5 copos. Ok, pessoal? A ideia é essa. Sempre vai ser possível você fazer isso. Se aparecer um prefixo. No caso de não aparecer o prefixo, basta você fazer uma regra de 3 que é possível. Ou você pode também utilizar o método de transformação de unidades, que é uma regra da cadeia, que eu ensinei em outro vídeo, que eu posso também deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Então, pessoal, assim nós finalizamos nossa aula de hoje.